Graça e paz, estamos diante da lição número 7 da nossa revista, edição 155, que traz o estudo sobre as cartas enviadas às igrejas da Ásia, com reflexões para a igreja do presente. A lição tem como título Tiatira, a tolerância ao pecado e seus perigos na igreja. O textual da lição, com base em 1 Coríntios 3,17, diz assim: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Temos como frase destaque desta lição número 7 a seguinte: vivemos o perigoso período da relativização de tudo, até mesmo no âmbito eclesiástico e religioso. Tiatira era uma cidade com grande destacamento militar, que ficava a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Pérgamo. O texto bíblico fala dessa relação da cidade com a atividade têxtil, ao mencionar a conversão de Lídia, vendedora de púrpura, sendo ela originária da cidade de Tiatira, conforme Atos 16, 14 e 15. O ponto primeiro da lição nos mostra que a igreja em Tiatira era uma igreja com virtudes, mas prejudicada pela tolerância ao pecado, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 2, versos 19 e 20. O texto bíblico nos diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade ou o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O Senhor reconhece e elogia esta igreja pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua fé e pela sua paciência, que havia aumentado em relação a períodos anteriores. No entanto, o Senhor, ele reprova naquela igreja a tolerância ao culto idólatra e também à imoralidade. Cristo se apresenta como aquele que vê muito além das aparências. O texto fala que os seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, ele conhece a realidade espiritual do seu povo. Mais uma vez, nós podemos dizer que o Senhor, ele enxerga além das aparências. O homem enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor, ele observa o que vai no interior. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, ele ficou impressionado com a aparência dos irmãos mais velhos de Davi. Porém, nenhum desses era o escolhido por Deus para assumir o reinado da nação de Israel naquele momento em que ocorreria a transição de Saul para Davi. E o Senhor afirma dizendo que o homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus vê o interior, o coração, a intenção. E com relação à igreja, acontece a mesma coisa. Nós apenas olhamos o que aparece diante dos nossos olhos, aquilo que pode ser visto pelo nosso olhar. No entanto, Deus, com a sua sabedoria, com a sua onisciência e com o seu olhar penetrante, ele consegue visualizar, saber o que está na essência, o que está dentro
do ser humano e também os pormenores da sua igreja. O Senhor mostra aqui que Ele conhece as obras da igreja. Assim era para com a igreja de Tiatira e assim é para com a igreja da atualidade e para conosco também. O Senhor conhece as nossas obras. Mais do que simplesmente ações em prol do reino, ou seja, um serviço feito com dedicação, Jesus conhecia as condições espirituais daquela igreja de Tiatira. Além do serviço, Deus conhecia verdadeiramente as suas intenções e a sua condição espiritual. A palavra obras, aqui nesse versículo, tem um sentido bastante amplo e remete tanto a atividades práticas, como coisas materiais, como, por exemplo, uma obra assistencial, mas também ações espirituais. Por exemplo, a evangelização. Deus, Ele verdadeiramente conhece as intenções. Ele conhece essas obras em relação à vida no que diz respeito às coisas materiais, às coisas físicas, mas também as obras espirituais realizadas pela igreja, também o Senhor conhece. Tem obras que nós realizamos no âmbito das relações humanas, como prestar auxílio para alguém que está necessitado. Obras relacionadas à infraestrutura da igreja, Deus sabe dessas coisas. No entanto, as obras espirituais, quer sejam elas no âmbito da evangelização, do discipulado, a obra missionária, a obra de ensino, de pregação da palavra, tudo isso Deus conhece. E sabe o que fazemos, como fazemos, e qual a nossa finalidade ao fazermos estas coisas. O Senhor sabe e o Senhor conhece. Conhecia as obras de Tiatira, assim como conhece também as nossas obras. A segunda questão que o Senhor reconhece aqui, conforme a letra B deste subponto 1, é com respeito ao amor. O amor, ágape, usado lá no texto original, é reconhecido como algo existente nessa igreja. Dada a tolerância com o pecado apontada por Jesus, isso contrasta com 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6. Nesta primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, na prática, havia aqui uma discrepância entre a existência de um amor com o aspecto de o amor não ser conivente com a injustiça, com o pecado e com o erro. Injustiça aqui é uma palavra que, traduzida do original, tem o significado de iniquidade, maldade, erro moral. O que nós compreendemos com isso, por óbvio que seja, é que entre os cristãos de Tiatira, nem todos estavam no erro. Sempre há crentes comprometidos com a verdade e comprometidos com a santidade, com a pureza. Então, nesse contexto desta igreja, o Senhor conhecendo as obras dessa igreja, conhecendo o amor dessa igreja, mas era um amor que não estava comprometido em sua totalidade. Havia uma parcela que tolerava o erro, mas também havia uma parcela significativa de cristãos que permaneciam no comprometimento com o Senhor. Deus também conhecia a fé daquela igreja. E quanto à fé, há aspectos que são objetivos, ou seja, aquilo que acreditamos e que constitui o nosso sistema religioso formal, como o batismo, como a Santa Ceia, como a oração e unção pelos enfermos,
são aspectos objetivos da fé. Mas, por outro lado, nós devemos também reconhecer que há virtudes espirituais que constituem a nossa relação íntima com Deus e que precisam ser cultivados em nosso viver diário através da vida de consagração, de oração, de súplica, de meditação na palavra. Então, o zelo e o cuidado com tais aspectos determinam a nossa firmeza e a nossa fidelidade a Cristo. Então, na nossa vida de fé, há aspectos que são objetivos, coisas que são praticadas no dia a dia da igreja. Já exemplificamos aqui Santa Ceia, unção pelos enfermos e outras coisas, né? Mas também há questões ligadas à nossa espiritualidade e que vão determinar a nossa firmeza, o nosso compromisso e a qualidade da nossa vida espiritual, que dependem muito da nossa vida de comunhão com Deus, seja através da oração, da leitura e meditação na palavra, como também naquela consagração diária para com o Senhor. É isso. E Deus tem cobrado isso efetivamente do seu povo para esses dias. Nós precisamos voltar a essas práticas, precisamos voltar para a palavra de Deus, dedicarmos tempo em leitura, em meditação na palavra, porque o cristão da atualidade precisa voltar a essas práticas. Por mais que tenhamos inúmeros compromissos, responsabilidades, nosso dia a dia é muito corrido, bastante acelerado, mas precisamos priorizar, sem dúvida alguma, essa nossa vida de comunhão com Deus, porque é isso que vai determinar a nossa firmeza e a nossa vida espiritual de qualidade no serviço prestado ao Senhor e no dia a dia da nossa vida cristã. O Senhor também reconhecia o seu serviço dedicado, aponta para aquelas modalidades de serviço dentro e fora da igreja. É o que se faz dentro da igreja, é o que aproxima a igreja da sociedade. Lembremos, por exemplo, a igreja primitiva lá de Atos, no capítulo 2, depois do Pentecostes, o modus vivendi daquela igreja, a forma como eles agiam, era algo tão admirável que eles caíram na graça do povo. Havia comunhão, havia uma vida espiritual dentro desta comunidade cristã, ali em Atos capítulo 2. Mas o que eles faziam fora era reflexo desta vida de comunhão com Deus, dessa espiritualidade. Tanto que o modo de viver da igreja primitiva permitiu e possibilitou que eles caíssem na graça do povo. O povo de fora começou a admirar a maneira como os cristãos viviam naquele momento. Então, o dedicado serviço da igreja, dentro e fora, precisam ser realizados de modo que glorifiquem a Deus e que isso também possa servir como uma mensagem pregada para aqueles que estão de fora. A atividade da igreja, esse dedicado serviço, não se resume naquilo que é feito dentro das quatro paredes, no âmbito da comunidade cristã existente, mas deve também alcançar os que estão de fora. Este serviço prestado ao Senhor na proclamação do reino, na obra assistencial que é realizada em favor dos necessitados, com alimento, com agasalho e com outras atitudes e ações promovidas pela igreja. E nós tivemos um exemplo muito marcante. Nós estamos em 2026, 2 anos atrás enfrentamos aquele período de enchentes aqui no Rio Grande do Sul e, por exemplo, as ações promovidas pelas igrejas no atendimento aos necessitados, no resgate de pessoas, na distribuição de alimentos, de roupas, agasalhos e utensílios, móveis, enfim, a igreja se mobilizou bastante. São obras realizadas pela igreja para com os que estão de fora.
mas também obras realizadas neste âmbito interno da igreja, isto glorifica a Deus. Então, o Senhor reconhecia o serviço daquela igreja, assim como Ele reconhece o serviço da sua igreja na atualidade. Então, devemos servir ao Senhor da melhor forma. Também Deus reconhecia a sua paciência, conforme Apocalipse 2,19, o texto nos mostra ali que o Senhor reconhecia também a paciência daquela igreja, resistência constante em meio às dificuldades enfrentadas pela igreja naquele período, assim como nós enfrentamos no atual período da igreja. Paciência, que significa resistência constante, é resistir bravamente, sem recuar, sem desistir, é sustentar a esperança, é manter-se firme mesmo diante de um cenário tão complexo e desfavorável que nos cerca. A igreja precisa ser paciente até o final, perseverando até o final num compromisso de fidelidade ao Senhor. Outra questão que o texto nos mostra é que nem toda a igreja ativa está espiritualmente saudável, o que o Senhor também observa, e nós tiramos isso como lição. A tolerância ao pecado é algo que afeta e compromete não só a pureza, mas também a saúde espiritual da igreja. Não basta simplesmente fazer algo. É necessário manter a saúde espiritual da igreja. Isso é tão necessário, esta saúde espiritual, esta qualidade de vida espiritual da igreja, porque quando essas duas coisas caminham juntas, os resultados são extraordinários no reino de Deus. Não adianta nada, e pelo texto nós depreendemos, nós compreendemos isso, que o Senhor reconhece o trabalho da igreja, mas esse trabalho precisa estar atrelado à vida espiritual, à saúde espiritual da igreja. Não é só atividade, mas também é vida espiritual. Precisam caminhar juntas essas duas coisas, qualidade de vida espiritual e atividade da igreja, o trabalho. Uma coisa não anula a outra. A espiritualidade não deve anular a vida de atividade. E a vida de atividade não deve anular a espiritualidade. Essas coisas precisam andar juntas, qualidade de vida espiritual e, como resultado disso, uma intensa atividade da igreja, e o que é visto pelo mundo e pelas pessoas que nos cercam. O Senhor fala, e falando aqui já em saúde espiritual, o texto fala aqui sobre a tolerância ao ensino de Jezabel. É uma referência à mulher com quem o rei Acabe se casou, que promoveu a idolatria no meio do povo de Deus. A idolatria, a imoralidade, esta prática tão nociva, tão prejudicial, e isso, de certo modo, estava sendo também tolerado ali naquela igreja. O Senhor mostra o seu descontentamento quanto a isso. E quais são as lições que nós podemos tirar a partir desse texto bíblico? O crescimento em atividades não substitui a santidade. A igreja não pode ser condescendente com o pecado porque é conveniente, porque é cômodo ou por qualquer outro interesse. Vivemos, como destacado na frase que temos aqui para esta lição, um período de relativização, ou seja, as coisas estão muito relativas, nada mais é certo ou errado, tudo o que pode errado pode ser adequado, o que é certo pode ser desprezado, não há um absoluto nas coisas, algo relativo apenas. Esta tentativa de tentar conciliar as coisas, de facilitar as coisas,
texto bíblico sempre destaca a diferença entre a justiça e a injustiça, a santidade e a pecaminosidade. Enfim, são aspectos que são distintos um do outro, e nós não podemos simplesmente tolerar essas coisas como algo natural. O nosso princípio é a palavra de Deus, e ela nos aponta o caminho da verdade e o que deve ser feito. Ponto 2. O perigo da tolerância ao pecado. Tiatira era uma cidade marcada por suas guildas comerciais, associações que reuniam pessoas de um mesmo ramo para garantir proteção, benefícios econômicos e também promover atividades sociais. Era isso que prevalecia na cidade de Tiatira. Ou seja, a igreja estava inserida dentro de um certo contexto. E esta proximidade com este cenário todo ao seu redor fazia com que a igreja tentasse também se adequar com esse modo de viver que a sociedade tinha na época. E o Senhor, ele realmente chama atenção para esta realidade da igreja. Deve haver, sim, a separação entre o santo e o profano. Ou seja, nós estamos no mundo, não somos dele. Nós não somos daqui. Estamos inseridos aqui, mas como povo de Deus, que precisa ter um diferencial muito notório na forma como nós então vivemos. E vivemos o perigoso período desta relativização em que as coisas não são mais tão erradas assim. Quando a igreja tenta se adequar àquilo que prevalece na sociedade. O texto em 1 Coríntios 6,12 fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não é porque todo mundo está fazendo que isto está correto. Então, a igreja precisa ir na contramão dessas coisas. Não é tentar imitar o que a maioria está fazendo só porque todo mundo está fazendo. Não é assim que funciona. Não deve ser desta forma. A igreja precisa ser diferente. Não é porque todo mundo faz que nós devemos imitar, porque nem tudo aquilo que é lícito convém com a atitude que a igreja precisa também tomar. Tem coisas que não combinam com a nossa profissão de fé. E o discernimento recebido da parte de Deus vai mostrar o que realmente nós devemos fazer e como nós devemos ter o nosso comportamento em relação a essas realidades que nos cercam. O maior erro de Tiatira não foi ter conhecimento da existência do pecado, mas a tolerância para com ele. Não basta saber, mas é preciso sair fora desta realidade que contraria os princípios da palavra de Deus. Não é saber, eu sei que tal coisa é errado, mas eu vou tolerando. Não é assim que deve acontecer. Nós precisamos primar pela vida de santidade. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 23, ele fala sobre a questão da santidade plena, absoluta e total do cristão. Ou seja, espírito, alma e corpo conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o cristão na sua totalidade, não é meio termo, não é parcial, mas é totalmente alinhado com a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque vivemos um mundo em que o relativismo tomou conta, mas nós precisamos de absolutos. Precisamos de uma vida em sua totalidade na presença de Deus para agradá-lo. Não tolerando, sem dúvida alguma, o pecado. Deus havia dado tempo para o arrependimento, mas a mudança não ocorreu. Lamentavelmente, o texto bíblico nos mostra que o Senhor está realmente preocupado e Ele quer verdadeiramente que aquela igreja se volte para Ele. Né? Eles toleraram o culto, mas o Senhor, Ele
quer uma mudança por parte desta igreja. Em razão desta tolerância e desta mudança que não ocorreu, o Senhor fala aqui sobre um juízo que viria, um juízo divino. Nos versos 22 e 23 fala assim, o texto da palavra do Senhor Deus. Apocalipse 2, 22 e 23. O Senhor deu oportunidade para arrependimento e mudança, mas isso não havia ocorrido. Então viria um juízo sobre a falsa profetisa e sobre os seus seguidores. Ou seja, esse espírito de rebelião contra Deus, que tolera o pecado, que tolera a idolatria, aquilo que ocupa o lugar de Deus e aquilo que não é puro e santo diante do Senhor. Então, quem promove isto, assim como quem segue essas coisas, receberiam o juízo de Deus. O Senhor fala que Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus, Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso interior, o interior do nosso ser, e sabe as coisas que fazem parte da nossa vida. Ele conhece aquilo que nos constitui, aquilo que nos forma. Tolerar o pecado é consentir que ele se espalhe. Não tratar o pecado macula e contamina a igreja. Deus é misericordioso, mas também é justo. E o Senhor sempre mostra, na sua palavra, a necessidade de voltar, a necessidade de querer realmente uma mudança. Mas isso só é possível quando nós permitimos o seu agir nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que sejamos despertados para que o nosso compromisso com Deus seja pleno e total, não tolerando por conveniência aquilo que Deus reprova. Aquilo que é conveniente para nós nem sempre está atrelado à vontade de Deus. Então, é preferível agradar a Deus, não viver de santidade e retidão, do que simplesmente tentar adequar a nossa vida só porque a maioria faz, ou só porque talvez em algum ponto, algum aspecto, isso seja vantajoso para a igreja. Mas mais vale, mais necessário é agradarmos a Deus do que simplesmente agradar as pessoas ou o sistema que prevalece na atual sociedade. Que o nosso compromisso seja firmado com o Senhor. Que Deus te abençoe e que sejamos despertados a isso, em nome de Jesus. Amém.